Futebol brasileiro. Arrascaeta bateu o Gabigol, toca muito! Tetra! É tetra! E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol negro. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Seleção Fla. Eu sou o Nandinho e hoje eu vou trazer as principais notícias aí do Flamengo com o meu amigo Flazoeiro. E parece que saiu outra treta aí com o Flamengo, né? Dessa vez envolvendo o Dela Cruz e o departamento médico, o tal Dr. Runco. É um médico muito respeitado aí do Flamengo, mas eu acho que pisou na bola aí. Mais uma vez aí, vamos... Torcedor do Flamengo, ele não tem um dia de paz. Novo escândalo no Flamengo envolvendo conversa vazada de dirigente expondo jogador. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a contratação do lateral que vai substituir o Wesley pelo lado direito. Vou falar da lista dos relacionados e um desfalque para o técnico Felipe Luiz. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira, uma terça-feira movimentada no Mengão, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, vai ajudar demais a gente. Nós estamos caminhando para chegar em 2,5 milhões de inscritos e o único que pode me ajudar é você. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da chegada de Saul Niguez, jogador, primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferência. Ele vai pousar aqui no Rio daqui a pouco, 5h45. Eu não fui para Bragança Paulista hoje de manhã, eu só vou para Bragança Paulista depois da chegada do Saul Niguez. Eu fiquei para fazer para vocês a cobertura da chegada do jogador. Saul Niguez chega no Flamengo para reforçar o Mengão, ali no meio-campo. É um jogador versátil que joga pelo lado do campo também, é um jogador que joga de volante, ele consegue fazer alguma coisa do lado. Ele tem muitas características do Gerson, assim, um jogador que parece muito com o Gerson, jogador de muita qualidade. É a primeira contratação do Flamengo nessa janela de transferência. E 5h30 da tarde, guarda esse horário, 5h30 da tarde, você tem um encontro marcado comigo aqui no canal. Nós estaremos ao vivo, direto do aeroporto do Galeão, fazendo para vocês a transmissão da chegada de Saul Niguez, novo reforço do Flamengo. Guardou o horário? 5h30 da tarde, você tem um encontro junto comigo aqui no canal. Por isso que eu falo que você que não é inscrito, se inscreve e aciona o sino da notificação, que aí você vai estar inscrito, assim que a gente começar a live, vai chegar a notificação para vocês, tá bom? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando a lista dos relacionados, porque, gente, o negócio é o seguinte, o Flamengo anunciou os relacionados para o jogo contra o Red Bull Bragantino amanhã. O Flamengo vai ter um jogo importantíssimo contra o Red Bull Bragantino. Por quê? Nesse momento o Flamengo tem 30 pontos, o Red Bull Bragantino tem 27 pontos. O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino amanhã, mantém o Flamengo na cola do Cruzeiro. Se o Cruzeiro perder para o Corinthians, melhor ainda, porque o Flamengo pode voltar à liderança do Campeonato Brasileiro e pode continuar ali brigando, né, para se manter líder e ir atrás desse título do Brasileirão. Uma vitória do Flamengo amanhã é importante demais. Porém, o Flamengo teve um desfalque de última hora. Trata-se de Alan, que tem um problema de fascite plantar, né? Que é o pé, eu acho que é o pé chato, né? Quem tem aquele pé reto assim. E por conta disso, o departamento médico decidiu que o jogador fizesse um controle de carga, que não fosse relacionado para a partida de amanhã. É um desfalque para o técnico Felipe Luiz e não vai estar à disposição nesse jogo de amanhã. Quem viajou e quem está indo para a partida? Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Salles, Diogo Alves, De Arrascaeta, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Guilherme, João Alves, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro Rossi, Matias Vinha, o Wallace e o Wesley. Esses são os jogadores relacionados pelo Flamengo para a partida de amanhã contra o Red Bull Bragantino. Ainda não se sabe se o Wesley vai jogar. O técnico Felipe Luiz, ele comentou um pouco sobre isso. Ele disse, olha,
nessa situação do Wesley, ele tá com a cabeça nesse negócio de contratação, é uma outra coisa, por conta disso, eu preservei o Wesley do jogo contra o Fluminense no último domingo. Pode ser que amanhã ele entre em campo, até pro Felipe Luiz ele ter uma opção ali, quem sabe colocar o Varela do lado esquerdo, ver o que o Felipe Luiz vai fazer. Bom, já que eu estou falando sobre o departamento médico, jogador que não vai estar à disposição no caso do Alan, por conta de uma fascite plantar, deixa eu falar logo sobre o negócio do De La Cruz, porque mais uma vez o Flamengo, porque o maior prejudicado nessa história toda é o Flamengo. O Flamengo, mais uma vez, está sofrendo por conta de conversa fiada em grupo, prints vazados, conversas vazadas. Mais uma vez o Flamengo está sofrendo com isso. O que acontece? Tem grupos de conselheiros, tem grupo de tudo que é lado. O Flamengo tem um monte de grupo de torcida. E dentro de um grupo desse, quem está lá é o Dr. Runco, que é chefe do departamento médico do Flamengo. E ele foi questionado sobre um membro do grupo, a situação do De La Cruz. O que está acontecendo com o De La Cruz? Por que o De La Cruz não tem uma sequência? E aí, meus amigos, ele falou, assim, coisas que não devem ser faladas, sabe? Assim, coisas que expõem o jogador, coisas que expõem o Flamengo, coisas que expõem tudo. E assim, é o que eu estou dizendo, é o médico do clube. O médico, ele tem que ter como prioridade preservar o seu paciente. Eu não estou falando de médico e jogador, estou falando de médico e paciente. A prioridade dele tem que ser preservar o paciente. E aí ele deu uma declaração e expôs o De La Cruz. O próprio Arrascaeta agora já fez uma postagem nas redes sociais, mandando uma indireta, bem direta, e é o que eu falo, esse tipo de coisa, ela só atrapalha o Flamengo. Esse tipo de coisa só é ruim para o Flamengo. O Flamengo é quem mais sangra, é quem mais se prejudica diante dessas situações. Agora o médico do Flamengo, no grupo do WhatsApp, falando situação clínica de jogador, dando nota ali de situação clínica de jogador, dizendo que o jogador tem uma lesão crônica, que precisa dos 2 joelhos, que se alguém quiser contratar ele, vai ser para qualquer outra coisa, porque jogar futebol ele não consegue. É absurdo isso. É absurdo. E mais uma vez eu digo, quem mais sangra com isso é o Flamengo. Quem mais está se prejudicando com isso é o Flamengo. Ninguém mais do que o Flamengo está se prejudicando com isso. Esses dias foi o Boto. Aí teve uma turbulência envolvendo o Pedro. Controlou, resolveu. Agora é o médico falando do De La Cruz. O Flamengo soltou uma nota dizendo: o Flamengo não comentará as declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto, em alguns casos, obtidas por meio de condutas criminosas, sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado nos seus objetivos esportivos nesse segundo semestre, mantendo o compromisso com o ambiente profissional e responsável. Ou seja, o De La Cruz. Aí depois o médico do Flamengo, o doutor Luiz Macedo, soltou um vídeo lá, o Flamengo soltou, dizendo que o De La Cruz teve uma boa sequência no começo do ano, porém ele sofreu uma pancada, sofreu um trauma. E o Flamengo está tentando cuidar desse trauma, fazer um trabalho com o De La Cruz para que ele possa fazer esses últimos 6 meses aqui da temporada bem também e estar à disposição, principalmente quando a coisa for afunilando mais. Mas a situação, de fato, é muito complicada, situação muito ruim, muito ruim, muito ruim. E isso não pode continuar acontecendo. O BAP precisa fazer uma reunião com os diretores, todos os diretores, falam: cara, o que vocês falam acaba que é o Flamengo falando. Então, se você dá uma declaração errada, é o Flamengo dando essa declaração errada. Você expõe o jogador, você expõe o técnico, você expõe todo mundo e prejudica o Flamengo. Por quê? Uma declaração dessa, ela não atinge o De La Cruz. Ela atinge o De La Cruz, ela atinge o Arrascaeta, que é muito amigo do De La Cruz, ela atinge o Vinha, ela atinge o Varela. De cara, os 4 uruguaios. Além disso, atrapalha o Felipe Luiz, atrapalha a comissão técnica, atrapalha todo mundo. E quem mais perde com isso? O Flamengo. Quem mais sofre com isso? O Flamengo. O Flamengo é o maior prejudicado nisso tudo. Bom, deixa eu falar agora sobre a situação do novo lateral, porque tem 2 laterais que o Flamengo está observando. Um é o Vinícius Tobias, como eu trouxe hoje de manhã, porém o Flamengo não está muito propício a negociar com o Shakhtar, porque acha que o valor que eles estão pedindo no Vinícius Tobias é um valor muito alto. E o outro
é o Mantuan, jogador do Zenit. Só que no Zenit, quando o jogador assina com o Zenit, é o seguinte, ele assina um contrato dizendo que ele não pode negociar com outro clube sem a autorização do Zenit. O Zenit não deu a autorização para o Mantuan negociar com o Flamengo. Então, por conta disso, também é uma negociação muito difícil. O fato, o Flamengo tem até amanhã, 7 horas da noite, para responder a Roma se vai ou não vender o Wesley, se vai ou não liberar o jogador para a equipe italiana. Certo? Bom, gente, e eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho, 5h30 da tarde, você tem um compromisso comigo aqui ao vivo no canal, chegada de... Bom, pessoal, é isso aí. Se assistiu até aqui, puder deixar um like, dar uma seguida, ativar o sininho aí das notificações. Valeu? Muito obrigado, valeu, falou e fui!